nós vamos apresentar, neste momento, o trabalho relacionado à estratégia contrária e efeito liquidez no Brasil, a partir de uma análise econométrica. Os autores deste trabalho fazem parte do Núcleo de Estudos em Finanças e Investimentos da UFPE, e as nossas principais linhas de pesquisa estão relacionadas ao mercado imobiliário, formação de preços, governança corporativa, gerenciamento de risco, derivativos. E o tema de overreaction ele está dentro de análise fundamentalista no mercado de capitais, que é outra de nossa linha de pesquisa. Uma de nossas linhas de pesquisa. Dentro dela temos alguns trabalhos desenvolvidos sobre a influência de certos indicadores contábeis sobre o retorno das ações, como índice preço-lucro, preço-valor patrimonial, crescimento, análise de desempenho de carteiras. E, dentro de finanças comportamentais, nós temos esses dois temas aí, momento e overreaction. A estratégia de momento, o investidor espera obter um retorno significativo comprando ações vencedoras, ou seja, aguardam posteriormente uma manutenção desses bons resultados, procuram investir em empresas que estão tendo um bom desempenho no mercado, acreditando que, no caso, no curto prazo, ela vai manter esse bom desempenho. E o overreaction seria o inverso. O investidor vai focar naquela estratégia de comprar ações que estão perdendo. Um exemplo, no momento de crise financeira, o investidor espera que é o momento de comprar a ação, o momento de desequilíbrio sistemático do mercado. Aquela ação que está com baixo desempenho, ela vai, no longo prazo, no caso, trazer um retorno significativo. Ou seja, quem é perdedora vai passar a ser vencedora e as ações que estão vencendo passam a ser perdedoras em retorno. E aí a base dessa estratégia, ao testarmos essa estratégia, estamos questionando o pressuposto de eficiência de mercado, que é um tema já muito discutido na área de finanças, desde a década de 70, quando o Fama desenvolveu aqueles conceitos de eficiência na forma fraca, semiforte e forte. E no caso nós estamos questionando a eficiência do mercado acionário em sua forma fraca. O pressuposto dessa eficiência na forma fraca é que o preço da ação já incorpora informações históricas de retorno, e aí, diante disso, não há obtenção de retorno anormal a partir dessa estratégia. Como nós esperamos que o retorno passado ele vai exercer influência no resultado da ação, há de certa forma, uma quebra desse pressuposto de eficiência na forma fraca. Então, diante disso, questionamos: é possível obter retorno anormal a partir de dados passados de retorno? Em quanto tempo? E qual a melhor defasagem? Ou seja, qual o período de formação ideal dessa carteira? Os últimos 12 meses? Os últimos 9 meses? 1 ano e meio? Foi o que nós testamos e será apresentado logo mais. Então, o pressuposto, a hipótese, é que essa reversão ela seja em uma média de 5 anos. Ou seja, as ações que estão perdendo hoje, elas tendem, no longo prazo de 5 anos, a reverter esse resultado, com uma formação nos últimos 12 meses. Vamos apresentar os critérios para isso. Qual é a base internacional? Se nós formos olhar para a literatura, o trabalho seminal de overreaction é o de Debon e Taylor, de 1985. E em nossos estudos temos identificado muitas similaridades do mercado acionário brasileiro com o norte-americano, inclusive essa tendência. Debon e Taylor evidenciaram a estratégia contrária em um período a partir de 3 anos e ainda mais significativa em 5 anos. Através de testes de diferença de médias, eles identificaram essa tendência. Outro trabalho também dentro dessa temática, finanças comportamentais, momento, overreaction, no caso aí, momento. Jagadish e Pittman evidenciaram o efeito momento no curto prazo, ou seja, no longo prazo, as ações tendem a se reverter e em até 12 meses há uma tendência de manutenção dos resultados. Ou seja, quem está vencendo continua vencendo, quem está perdendo continua perdendo em até 1 ano.
foi a evidência de Jagadish e Pittman. Chopra, Laconi, Schock e Ritter, já dentro de overreaction, eles identificaram essa tendência de reversão entre as ações com baixo valor de mercado. É pelo valor de mercado que eles testam se a empresa é pequena ou de tamanho grande, né, pelo valor de mercado. Outro trabalho, né, Avramov, Shor e Goyal, em 2006, analisaram o overreaction no curtíssimo prazo entre as ações com alta liquidez. Quando a gente se refere a curtíssimo prazo, estamos nos referindo a uma análise semanal. Lee e Swaminathan, eles identificaram, foi daí o interesse, né, do uso da liquidez, né, como uma medida de overreaction. Eles identificaram que os retornos eles se mantêm no curto prazo entre as ações mais líquidas. Um outro trabalho é o de Hong e Sten. Eles fazem essa diferença, eles estabelecem essa diferença entre dois tipos de agentes no mercado: os observadores de notícias e os traders de momento. Eu lembro um pouco até do trabalho de Laís, quando fala aquela questão da assimetria informacional, né, dos traders, que detêm informação privilegiada e influenciar no resultado, no caso, na baixa liquidez. E esses observadores de notícias, aqueles agentes, né, não os que detêm informação privilegiada, mas aqueles que buscam a análise dos fundamentos da empresa e terminam influenciando outros investidores a comprar aqueles papéis, identificam algo de bom na ação daquela empresa e impulsionam o mercado. É aí que nos referimos aos observadores de notícias. Os traders de momento, eles já estão observando mais as tendências, né, quando os observadores de notícias eles puxam os investidores, os traders de momento eles entram no mercado para proporcionar essa liquidez. E no Brasil, o que é que foi encontrado pelos autores brasileiros em relação à overreaction e a análise dessa estratégia de investimento com a liquidez? Bonomo e Gagnon, eles vão encontrar evidências contrárias ao que foi identificado por Jagadish e Pittman: momento no curto prazo, overreaction no longo prazo. Debon e Taylor, overreaction no longo prazo. E Bonomo e Gagnon, eles encontram evidências que vão de encontro a esses estudos. Eles encontram overreaction no curto prazo e momento no longo prazo. Mas nós devemos considerar que o período de análise desses dois autores pega um período significativo de inflação, de 1986 a 2000. Fonte, Neto e Carmona, em 2005, rejeitam tanto momento como overreaction, em um período aí de 94 a junho de 2004. Os próprios autores eles mostram, né, a limitação do trabalho em não pegar um período, não captar, um período maior de estabilidade econômica. Foley e Oda é a análise semanal e evidência do overreaction. Numa análise, no caso aí de curtíssimo prazo, de 95 a 2003. E aí, quando se começa a discutir especificamente a respeito de liquidez, San Vicente e Minardi encontram evidências de uma ausência de prêmio de risco relacionado à baixa liquidez. Já, no caso, eles analisaram a liquidez com base no índice de negociabilidade, que foi o que nós utilizamos para nosso estudo. O índice de negociabilidade capta tanto o volume em quantidade de negócios como o volume em dinheiro. Bruni e Favart, eles não rejeitam a existência de um prêmio pela baixa liquidez. Já é uma evidência contrária ao estudo anterior, anteriormente citado. Podemos observar também um período aí de inflação, de inflação sem controle, como foi na década de 80. Kimura identificou o momento no curto prazo, analisando de 94 a 2001. Não dá para a gente detalhar todos os trabalhos devido ao tempo, né, mas essa foi a nossa base teórica. Né? Rocha de Securato encontraram significância no valor de mercado como explicativo do prêmio de risco. Temos um trabalho anterior sobre o overreaction que nós rejeitamos
o valor de mercado como explicativo do overreaction. Tínhamos esse pressuposto, essa hipótese. O overreaction ele se dá de forma mais significativa entre as ações de tamanho pequeno, até por aquele estudo lá de Chopra, Lapon Choque e Ritter. Mas foi rejeitado. Se não é o valor de mercado que explica o overreaction, seria então a liquidez. Foi daí que o nosso interesse pela liquidez. Não um estudo aprofundado, né, da liquidez como foi no de Mauro, de Laís, mas identificar se é a liquidez, se é entre as ações mais líquidas ou menos líquidas que se dá a reversão. Então, diante disso, nosso método, né, considerando essa fundamentação teórica, a nossa análise é com retornos mensais das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, num período mais amplo de estabilidade econômica, a partir do Plano Real, né, de 95 a 2011, a dezembro de 2011. Amostra apenas as ações ativas que apresentassem uma negociação mensal do período analisado, a base de dados com a economática, e nós formamos duas carteiras. Uma carteira de ações vencedoras, ou seja, as 20 com o maior retorno anormal acumulado, e as 20 perdedoras, como as 20 com o menor retorno anormal acumulado. Período de análise, 1 ano, né, os últimos 12 meses, e análise, no caso formação, período de formação, últimos 12 meses, análise em 5 anos, ou 60 meses. Nosso modelo, né, de retorno anormal acumulado, entendemos esse retorno anormal acumulado uma diferença entre o retorno da ação J no período T menos a média dos retornos. Geralmente, no caso Debon e Taylor, eles calcularam esse retorno anormal comparando com o mercado. Só que devido a certas limitações nesse proxy, nós consideramos a média. E aí nós estamos aqui buscando justificar por que escolhemos esse período de formação, né, nos últimos 12 meses. Houve a formação em vários períodos aí pela análise gráfica. O nosso foco não foi a análise técnica, mas nós consideramos alguns critérios para escolher esse período de 1 ano para a análise econométrica, que foi a proposta. Formamos em 9 meses, em 12 meses, em 1 ano e meio e em 21 meses. Então, antes de mostrar isso, a nossa hipótese: não há diferença significativa entre os retornos das ações nos períodos de formação e os rendimentos em 60 meses, a hipótese nula, e a hipótese alternativa de que há overreaction no longo prazo, que é o período no qual ações vencedoras passam a ser perdedoras e as perdedoras passam a ser vencedoras. Os nossos modelos eles vão focar numa análise de 5 anos. Mas nós utilizamos os modelos ARIMA para ver qual é a melhor defasagem, a partir de quando vai existir a reversão do retorno. E o outro método que nós utilizamos foi o método de regressão, análise de regressão com os dados em painel, a partir da incorporação de variáveis ao CAPM, o modelo multifatorial. E aqui nós utilizamos o retorno diferencial, conforme proposta também, né, conforme analisado no artigo de Debon e Taylor e outros autores. Jagadish e Stickman também, se não me engano, também utilizaram o retorno diferencial. No caso, esse retorno diferencial é o retorno das vencedoras menos o retorno das perdedoras. E aí os componentes que nós já conhecemos do CAPM, né, RM menos RF, prêmio de mercado, e a inclusão do índice de negociabilidade, né, desenvolvido por Paulo Além de São Vicente. E um retorno de formação, no caso a formação dos últimos 12 meses. Primeiro, uma análise gráfica, para nós observarmos algumas tendências, considerando 9 meses. Por que não escolhemos 9 meses? No caso aí de 9 meses, as vencedoras continuam tendo um desempenho superior às perdedoras 5 anos depois. Então, alguns gráficos para mostrar que a formação de 12 meses em uma análise em 60 meses foi a melhor em termos descritivos, bem como econométricos. Aí, pelo retorno diferencial, vencedoras menos perdedoras,
indicado aí pela cor vermelha, nós observamos que a formação de um ano, já que é vencedoras menos perdedoras, a que tem o melhor desempenho é a formação em 12 meses, com análise em 60 meses posteriores. E aí os nossos resultados, primeiramente indicativos de que as ações que se revertem, essa reversão ela vai ser explicada pela baixa liquidez. Ao contrário dos resultados de lissoaminatano no mercado norte-americano, o overreact é identificado entre as ações menos líquidas. Nós podemos observar ali que o índice de negociabilidade das vencedoras menos das perdedoras, ele só é positivo, no caso da nossa análise aí, no período de um ano. Pelo correlograma, né, ali no caso da análise de séries temporais, nós vamos observar que a reversão ela se dá por volta de 11 meses. Depois começa primeiro uma manutenção dos retornos, e depois a reversão por volta de um ano. E alguns critérios que nós utilizamos para escolher qual é a melhor defasagem. Houve uma diferenciação na série de dados devido à insignificância dos coeficientes. No argumento de Dickey-Filler, o correlograma utilizado foi este, que indica que o modelo mais adequado, o modelo de série temporal mais adequado, é, no caso aqui, um modelo de média móvel com uma defasagem de 11 períodos. Ou seja, o retorno ele vai ser explicado pelo retorno passado nos últimos 11 meses. E de forma negativa. No caso, indicando aí, né, indicando o efeito da reversão. E na outra parte do nosso estudo, né, para concluir, os resultados da regressão com dados em painel. A inclusão pelos resultados de alguns trabalhos norte-americanos, esperávamos que esse coeficiente de liquidez, né, representado aí pelo índice de negociabilidade diferencial, ele fosse positivo, mas ele se mostra negativo, mostrando que o retorno, né, das vencedoras menos as perdedoras, ele vai ser explicado por uma baixa liquidez. Ou seja, ações com baixa liquidez, ações perdedoras com baixa liquidez, 5 anos depois, passam a ser vencedoras, e a explicação para isso é a liquidez. Então, o que nós temos para concluir, né, dos resultados desse trabalho, né, de estratégia contrária e liquidez, é que a melhor defasagem, né, pelos resultados do modelo de séries temporais é o período aproximado de um ano. A gente encontrou 11 meses, mas houve uma diferenciação da série de dados que leva a uma observação de que o período é de 12 meses mesmo, aproximadamente, de formação e análise nos 60 meses posteriores. E que essa reversão é essencialmente explicada pela baixa liquidez. Aí vem as considerações. Obrigado.